como campos de possibilidade. Cuidámos de trazer, durante esta manhã, uma quantidade de experiências múltiplas, muito diversas, do nosso país e não só. Também vamos falar um pouco de uma experiência do Brasil, ligada à universidade, e uma experiência da Índia, ligada a um dos mecanismos mais fundos da democracia da sociedade indiana. E, à tarde, vamos ter aqui um painel de investigadores que vão falar sobre conceitos, problemáticas, etc. E, efetivamente, a velha economia social que veio à procura de encontrar soluções para uma classe operária muito desprotegida do início do século XIX, teve uma emergência enorme, mas depois, sobretudo, com o desenrolar político e económico das nossas sociedades do Ocidente, nomeadamente o Estado de Previdência, e depois com o boom económico do pós-Segunda Grande Guerra, com o desenvolvimento enorme das nossas economias, acabou por se diluir de tal maneira que nos convenceu que era uma economia em desaparecimento. Por outro lado, nas últimas décadas, sobretudo dos anos 80 e 90 para cá, com a globalização, com a descentralização, com a informatização e a internet, portanto, as tecnologias de informação e comunicação, efetivamente a economia social não só emergiu, mas emergiu em contextos novos, aquilo que Laville e muitos outros autores designam economia solidária. O que nos remete para tentativas de encontrarmos nas nossas sociedades possibilidades novas, experiências novas, sustentadas em solidariedade, não apenas filantrópica, mas uma solidariedade democrática, sustentada nos princípios da democracia e em práticas democráticas. Nesse sentido, nós temos hoje não apenas organizações que vêm da velha economia social, temos organizações que vão claramente já inserir-se no quadro da economia solidária e, neste quadro, as experiências entre diferentes países, seja a América do Norte, seja a América do Sul, seja a Europa. E na Europa as experiências também são muito diferentes entre a França, ou a Alemanha, a Inglaterra, para não falar já dos países mais do Sul. Há hoje uma série de experiências novas que se associam também à economia social e solidária. São os empresários sociais, são os negócios sociais. Não sei se viram esta semana um documentário sobre a experiência de Yunus no Bangladesh, com uma análise crítica até das experiências. As experiências não são só coisas boas, têm muitas vezes coisas que não são assim tão boas. E, efetivamente, é nossa convicção, à medida que pensamos estas organizações de economia social e solidária em quadros de democracia, é inevitável que os cidadãos, e os cidadãos mais informados, e os cidadãos mais militantes, tenham que ter consciência que estas organizações podem facilmente degenerar em lógicas mais de mercado, em lógicas mais de subsídios da economia pública e redistributiva e que, portanto, elas podem perder o seu elan e a sua vitalidade, nomeadamente numa época de crise como aquela em que nós vivemos, onde estas experiências podem, de facto, ser relevantes como alternativas para muita gente, nomeadamente os mais pobres.